Olá amigos do YouTube, amigos do Facebook, e hoje nós vamos estudar sobre as 7 taças que são derramadas durante a grande tribulação. Os 7 anjos e as 7 taças. Vale muito a pena lembrar você de que nós já temos uma série com esses estudos, e se você não viu os vídeos anteriores, os 3 vídeos estarão aí na descrição e é importante que você veja para entender esse vídeo aqui. Os vídeos são os 2 livros secretos de Apocalipse, parte 1 e 2, e também as 7 trombetas em ordem cronológica. Então nós vamos relembrar um pouco dos selos e das trombetas para podermos saber onde se encaixam as taças em ordem cronológica no período da grande tribulação. Nós sabemos que temos 7 selos e que esses 7 selos do capítulo 5 de Apocalipse, eles dão passo a passo todos os acontecimentos da grande tribulação em ordem cronológica. Primeiro selo, cavalo branco, representa o anticristo. Segundo selo, cavalo vermelho, representa guerra. Terceiro selo, cavalo preto, representa a fome. Quarto selo, cavalo amarelo esverdeado, representa peste e mortandade. Quinto selo, clamor dos santos, os santos clamando por justiça. Sexto selo, abalo cósmico da natureza, também anunciando o sexto selo, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Sétimo selo, anunciam as 7 trombetas. Nas 7 trombetas, nós vimos o quê? As pragas de Deus, os juízos de Deus através das trombetas. E nós encaixamos as trombetas em ordem cronológica junto com os selos. O primeiro selo, tratando aí do cavalo branco, ele é um período de 3 anos e meio de paz. Nesse tempo, nenhuma taça, nenhuma trombeta, nenhuma calamidade, nenhuma praga derramada sobre a terra. O anticristo reina em paz e soberano. Depois que o anticristo trai o seu pacto que ele fez com o mundo, a sua aliança e o seu acordo, no cavalo vermelho, no segundo selo, nós encaixamos a primeira e a segunda trombetas. O terceiro período da grande tribulação é o cavalo preto, uma terrível fome por todo o mundo. E nós encaixamos nesse período a terceira e quarta trombetas. O quarto período da grande tribulação é o cavalo amarelo esverdeado, pestes e mortandade sobre todo o mundo. Encaixamos neste período a quinta e sexta trombetas. O quinto período da grande tribulação é um acontecimento no céu, em que os santos clamam por justiça. E o sexto acontecimento é o sexto selo, o abalo cósmico, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que corresponde também à 7ª taça. Esse foi o vídeo anterior e essa é a ordem cronológica da grande tribulação. E onde encaixar as taças? Muitos comentaristas bíblicos, muitos estudiosos e até teólogos encaixam as taças junto com as trombetas. Mas essa é uma interpretação equivocada. Capítulos 15 e 16 de Apocalipse falam sobre as taças. O capítulo 15 anuncia as taças da ira de Deus. O capítulo 16 conta sobre o derramamento dessas taças sobre a terra. Apocalipse capítulo 15, versículo 1 diz o seguinte: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. As 7 últimas pragas. Então quer dizer que essas taças não podem estar em conformidade com as 7 trombetas, porque elas são as 7 últimas pragas. Então depois delas não há mais nada. E antes vem todas as outras calamidades. Então elas são as últimas. Elas não estão junto com as taças. Onde elas estão então? Onde encaixar as 7 taças nesse gráfico?
Vamos ver o quinto selo. O quinto selo, ele fica em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. E neste selo, os santos clamam por justiça. Eles estão embaixo do altar de Deus e eles clamam por justiça pelo sangue deles que foi derramado pelo anticristo e os seus seguidores. Deus dá a cada um compridas vestes brancas de justiça e pede a eles que esperem por mais um pouco de tempo, até que o número dos seus irmãos, que deveriam ser mortos também pelo anticristo, se completassem. Então há esse período de espera por parte dos santos. Mas no capítulo 15 de Apocalipse, versículos 2 e 3, parece que essa espera acaba. Parece que os santos têm a resposta pelo seu clamor, aqueles que clamavam por justiça e por vingança. Vamos ler Apocalipse 15, versículos 2 e 3. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. E agora nós vemos estes mesmos mártires jubilosos, alegres, cantando louvores, porque a justiça começa a ser feita. Então, as 7 taças, elas se encaixam entre o quinto e o sexto selos. As 7 taças são a resposta de Deus ao clamor daqueles que pediam por justiça. É uma mensagem muito importante para as nossas vidas. Diante de tantas injustiças que vemos neste mundo, diante de tantos crimes sem punição, nós somos tentados na nossa carne a julgar e a praticar justiça com as próprias mãos. Mas aqui nós vemos que os verdadeiros santos de Deus, eles clamam por justiça. Jesus, no Monte das Bem-aventuranças, ele disse que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, o mais prudente e mais correto é esperar em Deus, porque Ele fará justiça a toda injustiça praticada na terra. Ele vingará todas as maldades praticadas por Satanás e seus seguidores, e por todos os homens ímpios e maus. E nós simplesmente devemos descansar no poder de Deus e esperar que um dia Ele vai julgar. E o julgamento de Deus sobre esse mundo mau começa com as 7 taças. São julgamentos e juízos terríveis derramados sobre a terra. Os juízos das 7 taças, eles se encontram no capítulo 16 de Apocalipse. E agora nós vamos ver taça por taça e comentar quão terrível será o castigo dos ímpios nesse período. Apocalipse capítulo 16, versículos 1 e 2, primeira taça. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A primeira taça causa chagas malignas nos homens, ou seja, feridas terríveis que soltam pus, que deixam os homens com grandes dores e um fedor horrível. Nós sabemos que no meio da grande tribulação o anticristo vai marcar os seus com a sua marca, na mão ou na testa. E parece que essa mesma marca, que é um símbolo de dedicação, de adoração ao anticristo e o seu governo, agora esta mesma marca que eles aceitaram começa a se inflamar e causar terríveis dores nos homens. Este é o castigo daqueles que rejeitaram o governo de Deus em sua vida e preferiram o governo humano, o governo do anticristo. Rejeitaram ao se prostrar perante o Criador, o Todo-Poderoso, e resolveram se prostrar perante o homem e o seu governo. Todos esses serão castigados
com terríveis dores. Segunda taça derramada sobre a terra. Versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Esta taça, ela pode ser comparada com a segunda trombeta, mas elas são acontecimentos distintos. A segunda trombeta, a terça parte dos animais marinhos são mortos. E agora nessa taça, todos os animais marinhos são mortos. E diz que o mar se torna em sangue. Quando o sangue é derramado, quando o sangue de uma pessoa por um ferimento cai no chão, ele logo coagula e logo começa a cheirar mal. Imagine todo o oceano transformado em sangue. Imagine o fedor terrível que estará na terra nesse período. Um fedor insuportável. Esse é o fedor que Deus suporta todo dia dos homens. O fedor do pecado, das maldades, do mal que se pratica nessa terra. Agora Deus fará com que os homens sintam também o fedor do seu pecado e da sua maldade. Esta é a segunda taça, um fedor horrível. Vamos para a terceira taça, versículos 4 até o 7. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste beber sangue, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Agora, as fontes de água doce são transformadas em sangue. Durante o seu governo, o anticristo e os seus seguidores perseguiram e mataram o povo de Deus. O povo de Deus teve o seu sangue derramado durante a grande tribulação. Agora todas as fontes de água doce são transformadas em sangue. E eles são obrigados a beber desta água, água contaminada com sangue. E eles vão tentar coar essa água, vão tentar filtrar essa água, mas o sangue vai passar e eles beberão sangue. Eles gostaram de beber simbolicamente o sangue dos santos, derramando, decapitando, matando os santos durante a grande tribulação. Agora, esse é o castigo, esta é a paga. Se eles gostam de sangue, o castigo será beber sangue, mas o sangue não vai matar a sede deles. Vai os deixar sedento e vai fazer com que se lembrem das maldades que praticaram. Quarta taça, versículos 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Quando os santos pregavam a justiça de Deus no lago de fogo, a condenação para aqueles que não quisessem se arrepender e aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, nesse momento os santos foram rejeitados. Pois bem, agora, neste momento, o sol escaldante vai lançar terríveis calores sobre os homens. Eles que desacreditaram do inferno, que acharam que não aconteceria este juízo de Deus sobre a terra, agora eles estarão vivendo num período tão quente que parecerá com o inferno. E aquele velho ditado que diz que quem não vem no amor, vem na dor, se mostra ineficiente aqui nesse momento, pois eles não se arrependem para dar glória ao Deus do céu, continuam rebeldes e servindo a besta e o seu poder. E continuam ainda sofrendo terríveis dores e não se arrependem e não se apartam do mal que praticam. Quinta taça, versículos 10 e 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas,
blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E no derramamento da quinta taça, o governo do anticristo se torna tenebroso. Ou seja, é uma escuridão total. Nós vimos isso na Bíblia, na 9ª praga do Egito, onde o governo de Faraó ficou em densas trevas. Trevas que se chamavam trevas palpáveis e ficaram em escuridão. A escuridão não causa dor, mas aqui diz que eles mordiam as línguas de dor. Ou seja, nós vemos que o derramamento das taças é rápido e em seguida. É um evento atrás do outro. Dá para ver com isso que as taças serão derramadas, vamos chutar aí uma data, no último mês da grande tribulação. Uma a uma, rapidamente, todos esses juízos. E aqui quando o mundo fica todo escurecido e o governo do anticristo se torna tenebroso, nesse momento ainda assim não há descanso, como na noite nós temos um momento de dormir. Nesse momento eles estarão mordendo as línguas de dores pelos terríveis juízos de Deus derramados sobre a terra. Sexta taça, versículos 12 a 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Na sexta taça, o anticristo prepara um grande arsenal de guerra. É conhecido como a Batalha do Armagedon. É muito importante lembrar da sexta trombeta que nós vimos no estudo anterior, onde um grande e poderoso exército de 200 milhões de soldados sai para matar a terça parte dos homens da terra. Esse mesmo exército agora é usado pelo anticristo e convocado para ir até Jerusalém, bem próximo dali, o Vale de Meguido, que é conhecido como o Vale do Armagedon. E nós vimos que o rio Eufrates seca-se para que esse exército possa passar. Nós vemos também que o anticristo sai da boca dele espíritos malignos semelhante a rãs. São os espíritos enganadores do mal. São os espíritos da enganação, da persuasão do anticristo, que usará de enganação para trazer esse grande e enorme exército até Jerusalém. O anticristo aqui já sabe que todos esses juízos derramados vêm da parte de Deus. E no último suspiro, numa última tentativa desesperada, ele convoca esse grande exército para destruir Jerusalém, para destruir a capital do reino de Deus, para destruir também o templo que está em Jerusalém. Porém, é nesse momento que nosso Senhor Jesus Cristo volta e batalha com este grande e terrível exército. Convido a você a clicar nesse link e assistir esse vídeo, o Reino Milenar de Jesus, com inúmeros detalhes, e aqui você vai ver como é que será a volta de Jesus e como é que ele vai destruir o anticristo e os seus exércitos neste período. Sétima e última taça, versículos 17 a 21. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira.
E toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras, aproximadamente do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E a 7ª taça, ela tem terremotos, vozes que dizem: está feito, está consumado, terremotos, saraiva de pedras, meteoros, grandes temores de terra e as potências do céu e da natureza sendo abaladas. Essas taças anunciam a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E a 7ª taça, ela casa perfeitamente com o 6º selo, que também é um grande abalo cósmico que anuncia a volta de Jesus. Assim também como casa perfeitamente com a 7ª trombeta, que também é um anúncio da volta de Jesus. Também com um grande terremoto que fende a cidade de Jerusalém em 3 partes. Então, esse é o estudo sobre a ordem cronológica dos acontecimentos da Grande Tribulação, e nós vamos encerrando essa série por aqui. Se você gostou dessa série de estudos, eu peço a você que seja um colaborador deste canal. Me ajude. Como é que você pode me ajudar? Compartilhando os vídeos, deixando o seu like e convidando seus amigos para assistir essa série de estudos. Muito obrigado por acompanhar o vídeo, muito obrigado por ter chegado até aqui e compartilhe esse vídeo com seus amigos.